Olá pessoal, hoje nós vamos aprofundar um assunto muito importante, ou seja, o uso de anticoncepcionais e as religiões. Como vocês sabem, o canal Palavra Sagrada é Vida busca um debate proveitoso e enriquecedor para a sociedade. Será que é pecado o uso de anticoncepcionais segundo as igrejas? Será que os anticoncepcionais são uma quebra da naturalidade divina da procriação? O uso de anticoncepcionais é um tema que gera bastante debate religioso, com diferentes visões e interpretações entre as diversas denominações. Não há uma resposta única sobre ser ou não pecado, pois a posição varia amplamente. Igreja Católica. A Igreja Católica possui uma das posições mais restritivas em relação aos métodos anticoncepcionais artificiais. Sua doutrina, expressa principalmente na encíclica Humanae Vitae, 1968, do Papa Paulo VI, ensina que todo ato conjugal deve permanecer aberto à transmissão da vida. A Igreja defende que o ato sexual possui uma dupla finalidade: a unitiva, união de amor entre os casais, e a procriativa, abertura à vida. Separar intencionalmente essas duas finalidades por meio de métodos contraceptivos artificiais é considerado moralmente ilícito. A base dessa doutrina reside na lei natural, que entende que a sexualidade foi criada por Deus com um propósito intrínseco de procriação. O uso de contraceptivo seria, portanto, uma intervenção que vai contra essa ordem natural e divina. O único método de controle de natalidade aceito pela Igreja Católica são os métodos naturais de planejamento familiar, como o método Billings ou tabelinha, que se baseia na observação do ciclo de fertilidade da mulher, sem o uso de barreiras ou hormônios. A Bíblia não menciona explicitamente o uso de anticoncepcionais modernos. No entanto, a Igreja Católica interpreta passagens como a de Gênesis 38, 8 e 10, como uma condenação a ações que impedem a procriação, ainda que o contexto específico de Onã fosse a recusa em cumprir a lei do levirato, ter filhos com a cunhada para perpetuar a linhagem do irmão falecido. Outras denominações cristãs. A maioria das denominações protestantes evangélicas adotam uma postura mais flexível em relação ao uso de anticoncepcionais. A partir da década de 1930, muitas delas passaram a aceitar a contracepção como uma ferramenta para o planejamento familiar responsável, considerando que a procriação não é o único propósito do sexo. Para muitos protestantes, a ênfase é colocada na responsabilidade dos pais em criar os filhos dentro de um ambiente que possa lhes oferecer sustento e educação adequados. Eles argumentam que a Bíblia encoraja a procriação, mas não impõe um número máximo de filhos ou proíbe a limitação da prole por meios contraceptivos. As relações sexuais também são vistas como uma expressão de amor e carinho entre o casal, e o uso de anticoncepcionais pode permitir que os casais desfrutem dessa dimensão sem o medo de uma gravidez indesejada. Algumas igrejas protestantes, no entanto, podem ter restrições a métodos que considerem abortivos, como algumas pílulas que atuam após a fecundação, ou a métodos definitivos como laqueadura e vasectomia, preferindo que a decisão de ter filhos permaneça aberta à ação de Deus. Judaísmo e a contracepção. O uso de anticoncepcionais no judaísmo é um tema complexo, com posições que variam significativamente entre as diferentes correntes e interpretações rabínicas. Diferente da Igreja Católica, que tem uma proibição quase total, o judaísmo apresenta uma abordagem mais matizada, permitindo o uso em diversas circunstâncias, embora com certas restrições e preferências por métodos específicos. Princípios gerais do judaísmo em relação à procriação e sexualidade. O judaísmo valoriza a procriação como um mandamento fundamental, baseado na passagem de Gênesis 1h28. Sede fecundos e multiplicai-vos. Este é o primeiro mandamento da Torá, e ter filhos é considerado uma mitzvah, mandamento religioso de grande importância. A sexualidade dentro do casamento é vista como sagrada e um meio de conexão íntima e amorosa entre marido e mulher, além de seu propósito procriativo. No entanto, o judaísmo também reconhece a importância do bem-estar da mulher e da família, e é aqui que a discussão sobre a contracepção se torna relevante. Métodos contraceptivos aceitáveis no judaísmo. As posições rabínicas geralmente se inclinam a favor de métodos que não envolvem o derramamento de semente e vão por parte do homem. Isso torna o uso dos preservativos, camisinhas, problemático para muitas autoridades ortodoxas, embora algumas o permitam como último recurso em situações de grande necessidade.
Não são abortivos. Métodos que agem após a fecundação, impedindo a implantação do zigoto, são geralmente proibidos, pois o feto é considerado ter status de vida, embora não pleno, desde a concepção. São reversíveis. Métodos de esterilização permanente, laqueadura e vasectomia são geralmente desaconselhados, pois representam uma mutilação do corpo e impedem permanentemente o cumprimento do mandamento de procriação no futuro. No entanto, podem ser permitidos em casos de grande necessidade médica. Métodos geralmente preferidos, com aprovação rabínica. Pílulas anticoncepcionais são amplamente aceitas pela maioria das autoridades ortodoxas, pois não impedem a união sexual e agem hormonalmente, não mecanicamente, geralmente impedindo a ovulação e não a implantação de um óvulo já fecundado. No entanto, algumas pílulas que podem ter um efeito abortivo secundário podem ser mais problemáticas. DIU hormonal. Mirena geralmente aceito, pois age principalmente tornando o muco cervical hostil aos espermatozoides, desafinando o revestimento uterino, o que a maioria das autoridades não considera abortivo. Diafragma com espermicida. Aceito por algumas autoridades, pois a proibição de derramar semente em vão se aplica ao homem, não à mulher. No entanto, é menos preferível que as pílulas. Métodos naturais, como a tabelinha, são aceitos, pois não há intervenção artificial. Métodos geralmente problemáticos ou restritos. Preservativos. São considerados um problema por muitas autoridades ortodoxas devido à proibição de derramar semente em vão. No entanto, podem ser permitidos em casos de extrema necessidade, com a consulta de um rabino. Coito interrompido. Também problemático pela mesma razão que os preservativos, sendo visto como derramamento de semente em vão. Esterilização, laqueadura, vasectomia geralmente proibidos, a menos que haja um risco grave para a vida da mulher ou outros problemas médicos sérios que justifiquem a medida permanente. A importância da consulta rabínica. Devido à complexidade e às nuances da lei judaica, é fundamental que casais que desejam usar contracepção consultem um rabino ortodoxo que seja versado em Halachá, lei judaica, e nas questões relacionadas à saúde e família. O rabino pode avaliar a situação específica do casal, seus motivos e a saúde da mulher, e determinar qual método é permissível de acordo com a tradição haláshica. As posições podem variar ligeiramente entre diferentes rabinos e comunidades. Em resumo, enquanto a procriação é um mandamento central, o judaísmo demonstra uma preocupação significativa com a saúde e o bem-estar da mulher e da família, o que abre espaço para o uso de métodos contraceptivos sob orientação rabínica em muitas situações. Islamismo e a contracepção. Islamismo. O controle de natalidade é amplamente aceito no Islã, desde que seja para fim de planejamento familiar e bem-estar da família, e não por medo de ter filhos ou para evitar a descendência por completo.